no sentido atual. E tem toda a relação na sequência da parábola da rede, que foi a parábola contada por Jesus após a parábola do semeador. A parábola do joio e do trigo, que está em Mateus, capítulo 13, versículo 24 a 30. Que deveria ser a parábola do trigo e do joio, porque o trigo foi plantado primeiro. E o que me chamou a atenção no estudo dessa parábola foi justamente as colocações, o tempo, os verbos que estão aqui colocados nessa parábola. Tem verbo no presente, no passado e no futuro. É para qualquer época da humanidade ter esse entendimento. A metodologia que Jesus utilizava para se expressar, e como a gente sabe, ele é o mestre dos mestres, é uma metodologia que até hoje o bom professor precisa se certificar se quem está ouvindo entendeu o que ele falou, se ele se fez assim compreendido. Falar através de parábolas, como Jesus falava, era trazer a certeza de que o entendimento para aqueles que tinham ouvidos para ouvir e olhos para ver, estaria assim selado. E eu vou fazer a leitura. O Dr. Pedro utilizou o livro e eu estou utilizando aqui para fazer a leitura as parábolas de Jesus à luz da doutrina espírita, organizado pelo Rafael Papa, textos de várias pessoas, inclusive do Simão. Muito interessante. E esse texto aqui, a parábola do joio e do trigo, é uma interpretação da Nara de Campos Coelho. Eu vou fazer a leitura somente fragmento do texto de Mateus. E diz: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente em seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e começou a granar, apareceu também o joio. Os servos do proprietário foram procurá-lo e lhe disseram: Senhor, não semeaste a boa semente no teu campo? Como então está cheio de joio? Ao que este respondeu: um inimigo é que fez isso. Aí os servos lhes perguntaram: queres então que vamos arrancá-lo? Respondeu ele: não. Para acontecer que, se vocês forem arrancar o joio, com ele arrancareis também o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifeiros: arrancai primeiro o joio e atacai-o em feixes para ser queimado. Quanto ao trigo, recolhei no meu celeiro. E aí inicia a questão da interpretação que me chamou demais a atenção. Né? Para começar, quem são essas personagens que estão aqui narradas, né? Então, nós temos aqui o proprietário, que em algumas traduções falam pai de família, né, ou fazendeiro, mas que representa Deus, né? Aqui está a figura, né? O dono da terra, o proprietário, Deus. Nós temos aqui o campo, onde acontece a semeadura, e este campo é representado pela humanidade, espíritos encarnados e desencarnados, que aqui se encontra em processo de evolução. Tem, ao mesmo tempo, a palavra os trabalhadores, em umas traduções, como no caso dessa, e em outras, os servos, os que fizeram o plantio. Em outras traduções está colocado assim, os empregados, né? E depois quem colhe não é quem planta. Quem colhe é os ceifeiros. E a analogia feita por Jesus, esses ceifeiros são aqueles espíritos que cuidam da organização
e a evolução do nosso orbe. Então, quando a gente vai juntando as peças e vai buscando compreender qual é a lógica que Jesus tinha desenvolvido nessa comparação, porque Jesus falou há 2000 anos e fala agora também para nós. O contexto de referência que Jesus colocou é a evolução da humanidade, é onde nós nos encontramos. A semente, que o Simão vai falar da semeadura, mas a semente aqui plantada na terra, o trigo, que representa aquilo que é o alimento, que traz o sustento, que depois que você se alimenta dele, você tem resistência, substância para dar seguimento nos seus propósitos. E a semente do trigo foi plantada inicialmente com a intenção de trazer o alimento e o sustento. Veio o inimigo, quando todos dormiam, semeou o joio e foi embora. E aí então nós também temos uma outra analogia, né? O mal, ele não aparece de forma explícita, é sempre sorrateiro, é sempre às escondidas, é sempre dentro de um conjunto de aparências, né? De falsas aparências. O joio é também chamado de falso trigo. E aí eu fui entender qual é a propriedade, né, contida nesse joio. Porque o joio e o trigo, eles crescem e até crescerem são muito parecidos. Eu sempre fiz confusão quando a gente passava assim na estrada e via plantado milho, né, ou sorgo. Quando está crescendo, bem pequenininho, eu não faço a distinção do que é milho e do que é sorgo. Nunca vi um joio. Mas eu consigo fazer essa associação. Para quem é técnico, não. Para quem é técnico, sabe fazer a diferença. Mas o joio é uma erva daninha que, na sua propriedade, ela tem em simbiose um tipo de cogumelo. E esse cogumelo produz, junto com a seiva do joio, ela vai dar a característica de veneno, porque o joio, se for consumido, ele provoca embriaguez e náusea. E Jesus utilizou uma comparação com uma semente para dizer que se mistura o joio e o trigo, as raízes se embaraçam. E aí a gente pode ver assim, mas então está tudo perdido, porque se for arrancar para fazer a limpeza, né, da área, já que as raízes estão misturadas, vão crescendo ali de modo que se arrancar o joio, abala a raiz do trigo e esse também não vai prosperar. E aí o proprietário diz assim, não, deixa crescer o joio e o trigo. E na hora da colheita, a gente pega o joio, amontoa ele em feixe e depois queima. Aí o joio, depois que cresce, ele fica maior do que o trigo, as suas espigas são menores. E se ele for consumido, se misturar, ele envenena. Tá. O trigo não. O que é que está acontecendo que a gente coloca o ensino de Jesus trazendo para nós essa explicação? Nós estamos nesse tempo de misturar, né, o que é bom com o ruim. Hoje nós não estamos aqui para falar assim, é certo você se dar bem na vida, digamos assim, levando lucro no prejuízo dos outros, porque todo mundo faz isso. Parece assim que é normal se dar bem a qualquer custo. Nós temos as redes sociais que muitas pessoas se escondem atrás da virtualidade para destilar discurso de ódio, de violência, para incentivar mentes invigilantes a cometerem o que quiserem como um ato de coragem, né? Quando a gente vê nas escolas, os alunos que são assim temidos pelos colegas são aqueles assim mais violentos, aqueles mais ousados, né? E parece,
quando a gente vai fazer assim, uma análise desprovida, né, do senso de que tem alguém no comando, parece que nós estamos à revelia, que Deus não está no comando. E nós sabemos que Jesus, o Mestre Divino, nosso guia e modelo, está no controle de tudo isso. E ainda estamos próximos dessa colheita. E o Dr. Pedro fez aqui uma observação no sentido de que já começamos a colheita. Os ceifeiros, que são os espíritos encarregados de conduzir a evolução desse nosso planeta, já estão a serviço. E o joio, que em si, por simbiose, por esse cogumelo que provoca a embriaguez, ele pode, às vezes, num olhar coletivo, provocar a embriaguez do nosso discernimento, provocar o entorpecimento dos nossos sentidos diante de tanta corrupção, diante de tanta violência, diante de tantos desmandos que a gente vê mundo afora. Não é só no campo onde nós estamos pisando, mas é num contexto muito, muito mais amplo do que a gente pode ter o alcance. E aqueles invigilantes acharam assim: este mundo não tem mais conserto, é só uma guerra civil. Os pensamentos de descrença, de desânimo, vai tomando conta. Para quem amanhece com o jornal ligado, ou para quem vai dormir com o noticiário, entra literalmente em pânico, porque parece que o joio tomou conta. Parece de fato que o trigo já não mais nos sustenta, mas é a aparência, é a embriaguez. E aí a gente precisa ter muito cuidado para fazer literalmente o exercício da paciência, mas não é a paciência na ociosidade. O que é que Deus espera de nós? O que é que Jesus, como nosso modelo e guia, faria em nosso lugar? E se nós, que aqui estamos hoje em busca de conhecer, de confraternizar, de alimentar as nossas almas com o sustento, né, dessa palavra. O trigo é a semente que alimenta, mas é o Evangelho, o ensino de Jesus, que nos faz distinguir o que é embriaguez. Os falsos profetas virão. As pessoas que têm o verniz de honestidade, o verniz de bondade, muitas delas assumem postos assim de poder, de autoridade, e fica parecendo que é normal matar porque ele merece, que é normal agir em proveito próprio, porque é assim que foi feito, né? Desde que Cabral chegou aqui no Brasil, todo mundo rouba, e isso é comum. Este é o ponto que nós temos que exercer a paciência com a ação. Uma outra questão: como que Jesus veio trazer esse ensino numa época em que, quando Jesus estava no corpo físico aqui, tudo isso que nós estamos vivendo hoje já existia com outros personagens. A injustiça, a corrupção, a desonestidade, os fortes oprimindo os fracos, as pessoas tentando, na religião, buscar o alento, o privilégio, às vezes, né, com o pagamento das suas recompensas. Tudo isso. Por isso é que essa parábola, ela, apesar de ser proferida há 2000 anos atrás, ela continua extremamente atual. Quando se diz por que o fazendeiro, o proprietário, que aqui simboliza a figura do construtor, né, do nosso Criador, Deus, não impediu que esses inimigos entrassem na sua fazenda? Porque ele, como dono, como Criador, poderia deixar que aqui ficasse só os bons desde sempre. É porque ele tem a misericórdia infinita. E assim como nós estamos tendo a oportunidade de reencarnarmos
e exercermos o livre-arbítrio, fazendo as escolhas mais assertivas, o joio também pode se transformar. Esse inimigo aqui, colocado como sendo a figura do mal, né? Dos espíritos trevosos, dos inimigos da luz, ele se encontra na análise aqui em duas dimensões. A dimensão coletiva, que, como já foi dito, né, nós estamos vivendo tempos que antecedem o fechamento de um ciclo. O ciclo que está a se encerrar, de provas e expiações, aonde predomina os espíritos do mal, e após o fechamento desse ciclo, no mundo de regeneração, haverá a predominância dos espíritos bons, aqueles que se empenham em se melhorar, aqueles que se empenham em fazer o bem. E assim está colocado. Tudo bem, mas esse fechamento de ciclo, aonde já foi dito também, né, o que a gente tem visto, o aumento dos índices de depressão, de pânico, de suicídio, a falta de sentido, a razão de ser das pessoas, o esvaziamento de tantas mentes brilhantes com relação ao sentido da transcendência e da espiritualização das nossas atitudes aqui. O que é que isso tem a ver com o trigo? O que é que isso tem a ver com o joio? Toda essa fala de Jesus, e olha que Jesus falou isso no monte, e quando ele chegou a se recolher, os discípulos ainda pediram a Jesus uma explicação. Senhor, vem cá e explica para nós, porque a gente ainda não entendeu. Assim como eu demorei tanto tempo a entender isso, né? Por que Deus permitiu que o mal fosse espalhado entre o bem? Por que ele já não arrancou isso antes de criar a raiz? Antes das raízes se misturarem, né, do joio com o trigo. E aqui está o esclarecimento. É por extrema misericórdia e bondade. A cada um de nós foi dado a possibilidade de agir, de receber como conta do nossas escolhas o mérito por aquilo que nós estamos fazendo. Se hoje nós estamos aqui na condição de espíritas, e nós já sabemos da necessidade da reforma íntima, na dimensão individual, esse joio representa o egoísmo que deve ser combatido, primeiro identificado, né, para depois ser combatido, porque o egoísmo nos afasta da prática do bem. O outro sinal de joio interno é o orgulho, que nos faz, às vezes de modo muito equivocado, achar que já somos melhores um pouco que os outros. Temos ainda um grande problema, que é a vaidade. E se eu me expor, e se eu for dar testemunho em qualquer situação, vão me criticar, vão expor os meus defeitos, né? E isso me incomoda e acomoda. A outra questão é o temperamento da mente. Pessoas que agem sem o controle do seu temperamento são aquelas pessoas assim, extremamente bondosas, mas indisciplinada, que deixa levar pelos traços aonde a cólera, a acomodação, a preguiça ou a raiva, ele sempre transborda nos momentos aonde são decisivas as atitudes, né? Então, quando a gente não tem o controle do nosso temperamento, quando a gente não identifica quais são os traços que precisam de ser ajustados, e vamos nos entregando a cada circunstância que nos convida a essa reflexão, esse temperamento nosso vai sufocando a atitude correta, a assertividade nesse movimento de evolução. E a outra questão, que pode parecer até muito simples, né? É a disponibilidade. Quantos de nós têm disponibilidade para, enquanto espírita e enquanto cristão, aonde quer que nós estejamos, seja no trabalho, na casa do vizinho, no almoço em família, exercermos a prática do bem de modo incondicional? Como é que a gente pode fazer da benevolência, da indulgência e do perdão, que é a essência da prática da caridade como entendida por Jesus, na nossa rotina? Como é que a gente pode retirar
os traços do joio em nossa personalidade, que embriaga, entorpece e causa náuseas, que nos arrasta para o poço da depressão, que a gente não consegue ver a luz, que a gente não consegue ver a reestruturação que está acontecendo através de nós, através das nossas ações, de nossos pensamentos. E Jesus, nosso guia e modelo, também disse: para todos que tiverem ouvidos para ouvir e olhos para ver, eu nunca vos deixarei, jamais vos abandonarei. E aquele que crê em mim deve tomar a sua cruz e seguir-me. Na hora em que a gente vai analisar nessas duas dimensões, o coletivo, que é essa sociedade que parece que está numa crise convulsiva, sem aparente possibilidade de cura, né? Como se já tivesse condenado. E se você vê a natureza humana, pessoas que utilizaram até pouco tempo um verniz de bondade, um discurso de honestidade, pessoas que criaram instituições com essa finalidade, né, de ajudar, e hoje a gente vê desmoronar. Quantas? Eu não vou citar nenhuma, nem quanto a personalidade, nem quanto a instituição, mas basta a gente trazer em revista alguns noticiários de pessoas que levaram 30 anos construindo um nome e, em um piscar de olhos, isso vem à tona. Instituições que ganharam, né, repercussão de bondade, e elas são destruídas com a verdade, porque nada ficará escondido, nada. Nesse tempo que se aproxima e que já iniciamos, né, o tempo da colheita, aonde está sendo separado o joio, que traz o veneno, a embriaguez, a falsidade, que tenta enganar. E está no livro Apocalipse, né, no escrito de João, que haverá nessa época grandes feitos e prodígios, que tentará enganar até aqueles bem intencionados. E aí é que vem mais uma vez, de uma forma muito intensa, a assertiva de Jesus: orai e vigiai para não cair em tentação. E o que é a tentação que nós estamos vivendo? A armadilha de só reclamar da vida, de só reclamar dos políticos, de só reclamar da circunstância que nos envolve hoje, sem nenhuma atitude positiva, sem firmar os nossos pensamentos em prece, no estado oracional. Esse é o cuidado. Orai e vigiai. Estamos nós aqui mergulhados no corpo físico, no mundo de provas e expiações, num processo de transição planetária. E essa transição planetária, entenda, gente, é o momento da colheita. É a transição aonde o joio vai ser arrancado e amontoado nos feixes para ser queimados. Nós já temos notícia do plano espiritual que os espíritos já estão sendo, esses espíritos representados aqui pelo joio, eles já estão sendo recaminhados para outros orbes, como foi dito, de natureza primitiva, onde eles deverão passar novamente por todas as oportunidades, porque Deus não nos abandona, até que eles façam essa opção de se melhorarem, de caminharem na direção da luz. Quando a gente tem essa notícia de que já há espíritos sendo recaminhados, parece ficção científica. Parece que, como é que eu acredito? Onde estão as evidências, né? As evidências científicas que possam provar que tem outro planeta aonde lá está acontecendo o princípio que a Terra já teve, né? E quem são esses espíritos?
aqui já foi dito pela parábola da rede, né? E quando for separar, será que eu ficaria feliz de poder ficar no mundo de regeneração, sendo que filhos, pais, parentes nossos não vão poder dar seguimento conosco? Onde nós estaremos? Esse é o momento para nós que temos o conhecimento, que também foi uma assertiva de Jesus, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Tá, eu já sei disso. Nós estamos vivendo num mundo de provas e expiações, num momento de transição, onde representa arrancar o joio na colheita. E que essa simbologia quer dizer que estamos passando por um momento crucial e as nossas decisões, as nossas vibrações mentais, elas são decisivas. E olha, não é por ser espírita, não é por rezar todos os dias elevando o pensamento em oração e pedindo a Deus, inclusive pelos nossos governantes, que eu vou estar isenta das provas, que eu vou estar isenta das dores, dos dissabores naturais que faz parte da característica deste mundo. Vale dizer que nós temos que nos fortalecermos, não só enquanto espíritas que frequentam o ensinamento de Jesus, a Casa do Caminho, Chico, qualquer casa espírita, mas enquanto o ser humano que se alimenta da verdade de Jesus. Eu posso estar no meu estabelecimento de trabalho, lá eu devo dar testemunho do bem. Lá eu não posso me embriagar com os desmandos, com as injustiças. Eu não posso me permitir que as aparências e o verniz do que é bom me impeça de fazer o que é certo, me impeça de corrigir a rota da minha vida, de fazer a reforma íntima. A parábola do joio e do trigo, ela serve para nos alertar, tá? Raiz misturada, o joio e o trigo. Lembra, o cogumelo que tem a toxina que traz a embriaguez, está junto, está em simbiose, e nós também estamos. E para isso, Jesus diz, vigiai e orai. Estamos diante de armadilhas do noticiário, das facilidades da tecnologia, as redes sociais, e é preciso a gente ter muito cuidado. Deus conta conosco, mas Ele conta conosco no sentido de posso construir um mundo melhor em você? Esse mundo melhor que começa a partir de nossas atitudes, de nossas escolhas e decisões, terá repercussão naqueles em que às vezes a gente pensa que não está nem aí, que é indiferente. É um colega de trabalho, é um filho indiferente, mas que é a partir de nossas atitudes, que já temos o conhecimento, que já sabemos como funciona essa engrenagem, em que momento eu estou situado, que as mudanças do indivíduo, de cada um, da renovação mental, dessa estrutura mental. E eu agradeço a oportunidade pelo estudo. Realmente é muito, muito valioso esse momento de confraternização, porque e depois? Depois que a gente almoçar, depois que a gente sair daqui, depois quando as dores baterem em nossa porta, qual vai ser a nossa ação? Qual vai ser a nossa atitude? Não a atitude reativa, mas a reorganização das nossas expectativas diante desse mundo que parece que está fora de controle, mas que nós sabemos que é o momento da colheita. E é a partir de nós que vai brilhar a luz que vai trazer iluminação ao caminho. Agradeço a atenção e peço muito a Deus que nos fortaleça e que possa nutrir as nossas almas diante de tantas tormentas, que nós possamos ser instrumento de Deus na construção de um mundo melhor. Obrigada.